Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Nesse conjunto de slides, nessa apresentação que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar os seguintes tópicos: estabilidade e erro em regime permanente. Estabilidade, aquele conceito que vocês já devem ter visto em sistemas lineares, que é quando o teu sistema não cresce sem controle, quando ele cresce infinitamente, é quando você tem uma entrada limitada no teu sistema, como por exemplo um degrau unitário. Erro de regime permanente está associado à diferença do que eu tenho na entrada do sistema com o que eu tenho na saída. Então você tem uma entrada, você tem lá o teu sistema, malha aberta, por exemplo, né? Geralmente a gente é interessado em malha fechada e aqui você tem a sua saída. Então você tem uma entrada R de T e uma saída C de T, né? Então o erro é o que eu tenho na entrada menos o que eu tenho na saída, né? Então a gente pode dizer que o erro é dado por essa expressão, né? Entrada menos a saída. E quando a gente fala em regime permanente, é claro que a gente está fazendo esse ter tender a infinito, tá? Então esses são os dois tópicos que a gente tem que trabalhar antes da gente entrar, de fato, na análise de sistemas de controle com lugar de raízes e resposta em frequência. Os tópicos que nós trabalharemos, então primeiro a gente vai fazer uma introdução do que trata esse capítulo, identificar os objetivos desse capítulo. Modelos em diagramas de blocos, mais especificamente uma redução em diagramas de blocos. Até então a gente está acostumado a trabalhar com um sistema de uma entrada, um único bloco e uma saída. Porém, você pode ter outras configurações, um subtrator, uma realimentação em malha fechada, por exemplo. Como que eu trabalho com isso? Como que eu associo esse sistema a um único bloco equivalente? É isso que a gente vai ver nessa parte de modelos em diagramas de blocos, regras de simplificação de diagramas de blocos. A estabilidade, primeiro o conceito de estabilidade, o que é um sistema estável, o que define o sistema se estável ou não, em especial quanto à posição dos polos. Critério de estabilidade de Root, que permite a gente determinar a estabilidade do sistema de qualquer ordem de maneira simples, utilizando a tabela de Root, e o critério de estabilidade chamado critério de Root-Hurwitz. E por fim, erros de regime permanente, até porque o teu sistema precisa ser estável para que você possa calcular qualquer coisa como resposta transitória e também a resposta em regime permanente dele. Então, os objetivos desse capítulo são manipular e reduzir diagramas de blocos. Se você tem um sistema com uma complexidade de arranjo de blocos, você consegue manipular esses blocos e simplificar sistemas de controle com realimentação para um único bloco. Determinar se o sistema é estável ou não com base na localização dos polos. Escrever uma tabela de Root e usar a tabela de Root para determinar a estabilidade do sistema. Então, é o critério de estabilidade de Root-Hurwitz. Calcular erro de regime permanente para diferentes entradas de teste e determinar constantes de erro estático para o sistema de controle. Uma constante de erro ela vai dar para a gente a ideia de como que o teu sistema vai se comportar com erro em regime permanente. A gente evita dizer, por exemplo, o erro do sistema melhorou. Não, o erro do sistema, por exemplo, tinha um KV de 20 agora eu tenho um KV de 50. Então, o teu erro em regime permanente melhorou porque a tua constante de erro, no caso a constante de erro KV, ela aumenta. Então, é uma forma da gente medir quantitativamente o erro do sistema do sistema de controle ou regime permanente desse sistema. Partindo então para o modelo em diagramas de blocos, então uma pequena introdução sobre o que a gente pretende fazer, Então, até então, a gente estava trabalhando no sistema com bloco único, uma entrada, um bloco e uma saída. Porém, a gente vai começar a ver sistemas de controle mais complexos, como esse sistema que está aqui nessa figura, é um sistema de controle a malha fechada. Então, vamos só colocar o que está dizendo aqui no texto. O sistema de controle pode ser representado por um ou mais blocos interconectados. Os diagramas de blocos são blocos operacionais unidirecionais. Então, quer dizer que aqui eu tenho a entrada do bloco e aqui eu tenho a saída do bloco.
que representam funções de transferência das variáveis de interesse. Tá? Então, um exemplo de sistema de controle com realimentação. Lá na introdução a gente comentou ali o que é sistemas de controle com realimentação, sistemas de controle sem realimentação, né? Então foi comentado as vantagens do sistema de controle com realimentação, né? Principalmente porque a gente está atuando sobre o sinal de erro, então você consegue perceber perturbações no sistema e corrigir isso. Então isso aí foi visto lá na introdução dos sistemas de controle. Aqui então eu tenho a entrada no sistema, um ganho de entrada, pode ser um ganho, por exemplo, 20, 30, ou ele também pode ser uma função de transferência, pode ser um GDS, depende do projeto que você tem. Às vezes é só para poder converter, né, matematicamente uma entrada que está num tipo de grandeza física para um outro tipo de grandeza física. Então, se eu quero controle de temperatura, é claro que a entrada vai ter que ser em graus Celsius aqui no meu sistema. Então, eu quero 20, 30 graus. Porém, né, como que você oferece uma interface lá para o operador do sistema? Você pode colocar um potenciômetro que, conforme você gira esse potenciômetro, né? Então você vai girar nesse sentido. Aqui eu tenho uma resistência variável, conforme a posição desse ponteiro, você tem um valor de tensão que está sendo aplicado. Então você consegue de alguma forma converter uma temperatura. Então aqui a gente pode até fazer uma escala 0, 10, 20, 30. Então o operador gira esse potenciômetro até a posição desejada. Então você forneceu essa informação de converteu, né, essa informação de temperatura num valor de tensão, que é o que geralmente a gente trabalha para sistemas de controle, né? Você converte esse sistema, esse sinal de temperatura que o operador do sistema consegue enxergar, né, consegue mensurar no valor de tensão, que é o que geralmente a gente trabalha, né? A gente trabalha com fazendo operações de tensão ou corrente. Ou pode ser um GDS, uma função de transferência que vai dar uma dinâmica para a entrada até atuando para corrigir alguma perturbação. O controlador, né, também ele é uma função de transferência. Então, geralmente a gente chama de GC de S, né? Aí você vai projetar para o seu sistema ter a resposta desejada. Né? Você pode querer acelerar a resposta transitória, você pode querer diminuir o erro de estado estacionário, você pode querer fazer as duas coisas, né? Então essa parte do projeto do controlador, né, isso fica lá para a disciplina de controle 2. Aqui a gente aprende mais a analisar sistemas de controle, ver resposta transitória, erro de regime permanente, mas a gente não atua para corrigir esse sistema. A gente trabalha mesmo para aprender a quantificar essas grandezas. Né? A saída do controlador, geralmente denominada UDS, que a gente chama de ação de controle, ela entra no nosso atuador. O que é o nosso atuador? Ele vai fazer podemos dizer, uma interface de potência, né, entre o controlador e a sua planta, que é o que você está querendo de fato controlar. O controlador ele vai trabalhar com uma potência baixa, geralmente sinais de tensão apenas, então ele não tem potência suficiente para estar acionando a tua planta. Né? Então, se a gente está fazendo o exemplo do controle de temperatura, e o que vai atuar, né, para resfriar a planta? Vai ser um ar-condicionado, vai ser um aquecedor. Então, o controlador ele não tem essa capacidade de fornecer potência para a planta. Então, precisa, antes do controlador, passar por um atuador que vai ser, de forma simples, uma interface de potência. Né? Ele que vai fornecer a potência da planta. Então, ele recebe esse sinal de tensão do teu controlador para estar determinando qual vai ser a potência que vai ser enviada para a planta. Né? E tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer uma modulação PWM, que é uma forma bem comum de se fazer essa interface de controle para a planta, que é o atuador. A planta é o que você está querendo controlar, né? O modelo que você está querendo controlar. Então, se eu dei o exemplo da temperatura de sala, então seria a dinâmica térmica da sala. Se você quer controlar um motor elétrico, velocidade do motor, seria a dinâmica daquele motor e aqui você obtém a saída. A gente precisa, né, antes de fazer a realimentação, você precisa medir, né, esse teu parâmetro, né? Então você precisa de uma instrumentação. Um exemplo, né, se eu quero
medir temperatura em graus Celsius, entretanto o meu controlador e o meu subtrator trabalham com sinais de tensão ou corrente, a gente precisa de alguma forma fazer essa interface. Né? Quem faz isso é a instrumentação. Um exemplo de sensor de temperatura, né? A gente tem lá o nosso LM35, que é um sensor bem interessante, né, para aplicações ali de projetos aí de disciplina, porque ele tem uma resposta de 10 milivolts por grau Celsius. Então, a cada grau Celsius que eu tenho no ambiente, ele vai responder com 10 milivolts. Então, se eu tenho 10 graus de temperatura, ele vai pegar esses 10 milivolts e multiplicar por 10. Então, a gente vai ter 0,1 volt na saída. Então, você relaciona, né, tensão com temperatura. Tem outras formas de você medir isso, né, como resistências variáveis, né, enfim, tem uma infinidade de formas de medir temperatura. Uma vez convertido esse tal de temperatura do ambiente, a grandeza física que você quer medir para uma grandeza que você consegue manipular, né, eu dei o exemplo de tensão, volta para o subtrator, então você tem a diferença do que eu tenho na entrada do sistema com o que veio do sinal da instrumentação para gerar o meu sinal de erro. Né? Continuando, né, sistemas de controle, né, podem, né, geralmente são representados por sistemas conectados. Né? Então, você tem várias conexões de vários sistemas. O que a gente pode fazer é simplificar esses blocos. Né? Por exemplo, controlador, atuador e planta, você pode virar uma única função de transferência. Esse ganho de entrada, a gente pode colocar ele aqui na malha de realimentação, né? Ou tem formas de você manipular esses blocos e ele deixa de forma mais simples para a gente tá trabalhando com eles. Dando sequência, a gente vai ver então formas de simplificar esses diagramas de blocos. Né? A forma mais simples é a forma em cascata, onde eu tenho dois blocos conectados, o G1 e o G2, tá? Um depois do outro. Eu posso então trocar esses dois diagramas de blocos conectados por um único diagrama de blocos, aqui está chamado de GE, que é o meu G equivalente, que é o produto do G1 vezes o G2. Se eu tiver vários blocos conectados, G1, G2, G3, G4, etc., é só você multiplicar todos esses blocos em cascata e aí obter o G equivalente deles. Né? Então, abaixo é apresentado como obter G de S para N blocos em cascata. Né? Então, a gente tem apenas a multiplicação deles. Bem fácil bem simples essa forma cascata. É só multiplicar os blocos que estão, né, em cascata um com o outro. Para n blocos em cascata, multiplica-se esses n blocos para obter o G equivalente. Forma paralela, então eu tenho a entrada do sistema, certo? E ela se divide para o G1, para o G2 e para o meu G3. No final, a resposta desses três sistemas são somadas, né, cada uma com um peso mais ou menos, para obter a minha saída. Então, para trocar isso por um bloco único, eu vou fazer a soma de cada função de transferência, obviamente ponderada pelo peso do sinal do nosso subtrator. Supondo que todas as somas sejam positivas, né, nenhuma subtração, apenas soma, o G equivalente vai ser o G1 mais o G2 mais o G3. Então, o sinal deles vem aqui ponderando. Tá? Se você tivesse uma subtração, seria G1 menos G2, e assim por diante. Se eu tenho n blocos em paralelo, eu vou fazer a soma ou subtração, né, desses n blocos, né, lembrando que você tem que ponderar pelo sinal que você está subtraindo. Então, G1 mais, né, ou menos G2, mais ou menos G3, mais ou menos o Gn, que é o nosso enésimo bloco. Por fim, né, a gente vai ver a forma com realimentação, que é o que traz ali para a gente caracteriza, né, o sistema de controle, a malha fechada, propriamente dito. Né, a gente não poder trabalhar com o sinal de erro. As vantagens, então, dessa forma com realimentação a gente já deixou claro ali na parte de introdução, né, no início da disciplina. Representação em diagramas de blocos. Eu tenho essa representação da esquerda, onde eu tenho o transistor de entrada, controlador, planta,
transtor de saída, alguma realimentação e volta. Então, pode ser menos ou mais, né, para gerar o meu sinal de erro. É bem similar àquele. Esses blocos são similares àqueles que a gente apresentou anteriormente, né? A gente só pode simplificar e agrupar, né, controlador e atuador como um único bloquinho aqui, controlador, ou você pode jogar o atuador para dentro da dinâmica da planta. A gente vai trabalhar então com uma forma simplificada desse sistema de controle com realimentação com esse diagrama de blocos aqui da minha direita, né? Então esse é o diagrama de blocos da malha fechada que a gente vai considerar. Uma entrada, uma função de transferência na malha direta, na malha frente, né, que é o GDS, e uma realimentação, que é o HDS. O nosso objetivo, então, é trocar esse diagrama de blocos com realimentação por um único bloco chamado TDS. Então a gente vai encontrar um TDS que, se eu aplicar um degrau unitário no meu TDS, eu vou ter a mesma resposta, tá, que se eu aplicasse a entrada aqui nesse diagrama de blocos da direita. Então esses dois sistemas são equivalentes. Então a gente vai tentar obter uma representação do meu TDS que é igual a CDS por RDS. A forma com realimentação, então a saída do bloco ela é dada da seguinte maneira, né? Eu vou desenhar aqui o bloquinho de novo para a gente poder lembrar sem precisar ficar voltando. Então eu tenho uma entrada, um diagrama de blocos que eu vou chamar aqui de G, uma realimentação com o H e volta a entrada, então eu tenho a minha saída CDS. Quem é a minha saída? É o meu erro, né, que eu tenho com ele aqui. Eu vou colocar mais ou menos, né, para deixar das duas formas. Então eu tenho o erro multiplicado pelo G vai dar a minha saída. Então eu tenho aqui a minha primeira equação. Erro vezes GDS é a minha saída. Porém, né, como que eu posso escrever uma expressão do erro? Né? Lembre que eu quero obter apenas CDS por RDS. Né? Eu não quero obter função do erro, quero obter C por R. Então eu tenho que de alguma forma substituir esse meu E pelas variáveis R, C, G ou H, é claro que são esses meus blocos. O erro é o que eu tenho na entrada, que é o RDS, mais ou menos, né, a minha saída, multiplicado pelo meu H, que vai me dar esse ponto, né, esse ponto aqui é o C vezes o H, mais ou menos também, né? Então eu tenho uma expressão aqui para o RDS. RDS menos ou mais, dependendo do peso que eu tenho ali no meu somador, C vezes H. Voltando com essa expressão na equação anterior, isolando já o GDS nessa expressão, né? Aqui o GDS vai ficar em evidência. Então, no lugar do erro, eu vou colocar tudo isso. RDS menos ou mais CDS, HDS e GDS. Agora, você manipula essa expressão para obter, né, de um lado, o CDS e do outro o RDS. Então, a gente pode escrever algo como CDS. Aonde que eu tenho CDS? Eu tenho CDS nessa expressão e ela vai para o outro lado da igualdade. Então, do outro lado da igualdade ficaria com 1 mais ou menos, né? Já que ele vai aqui, eu tenho menos mais, ele vai com mais menos G vezes H. Igual, desse lado eu fiquei com R vezes G. Então, se eu passar essa expressão dividindo, e o R para cá dividindo, eu vou encontrar, né, o meu C de S por R de S, que é G de S, 1 mais ou menos G vezes H. Então, esse é o meu equivalente à malha fechada. Eu posso trocar todo o sistema com realimentação por esse meu equivalente malha fechada. Então, uma coisa importante, né, daqui para frente, sempre que a gente falar em malha fechada, a gente está falando do TDS. Então, sistema de controle cujo equivalente malha fechada é tal. Então, tal expressão. Então, a gente sempre está falando nesse TDS, né? Nesse sistema que você aplica uma entrada, você tem lá o teu TDS e você tem uma saída. Sempre que a gente falar de malha aberta,
tá? No sistema de controle a malha fechada, o malha aberta é o G de S vezes o H de S. É como se você abrisse essa expressão, então, para você ter o teu malha aberta. Acaba virando um padrão nos livros de controle, né? O pessoal acaba não especificando depois o que é malha aberta, o que é malha fechada. Então, para um sistema de controle com realimentação, deixa eu até voltar para essa figura. Então, vamos pegar esse sistema de controle com realimentação. Quando você falar malha aberta, você está falando do teu GGS vezes o HGS. Okay? Quando a gente falar malha fechada, aí você está falando do TDS. Aí o TDS você consegue encontrar por essa expressão que a gente acabou de definir, né? G de S, 1 mais ou menos G de S, H de S. Então daqui para frente, quando vocês ouvirem falar em malha aberta ou malha fechada, já fica mais claro do que a gente está querendo falar, certo? Esse exemplo, né, é só para demonstrar como que o sistema de controle como que a gente pode variar a resposta do sistema de controle mudando algum parâmetro na planta, né? Então a gente tem uma função de transferência K, então aqui o meu G de S, K dividido por S, S mais 5, onde esse parâmetro K, que a princípio é só um ganho que vem multiplicando, como ele vai mudar toda a dinâmica do meu sistema de controle. Então a gente está querendo, né, ajustar o ganho K para que o sistema possua uma ultrapassagem percentual de 10%. O procedimento para resolver esse exercício, né, a gente sabe que esses índices de desempenho de sistema de segunda ordem eles foram obtidos com o sistema equivalente maré fechada, né, com um sistema único. Então a gente precisa encontrar primeiro o nosso TDS. TDS é G de S, vamos colocar a expressão inteira, né? 1 mais G de S, H de S. Percebam que aqui a realimentação ela é só uma linha, né? É o que a gente costuma chamar de realimentação unitária. É como se aqui no meio eu tivesse um bloco, tá, com ganho 1, certo? Então, meu H de S é igual a 1. Então, sempre que a linha for uma linha direta da saída para o bloco de soma, então o teu H de S é ganho unitário é igual a 1. Então, ele não tem uma função de transferência. Para encontrar o T de S, por aquela expressão, né? K dividido por S, S mais 5, 1 mais K, S, S mais 5. Então a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum para poder fazer essa soma, né? Então esse S que multiplica S mais 5 vai passar multiplicando esse 1. Então vai ficar tudo dividido por S, S mais 5, e a gente vai simplificar com o denominador da expressão de cima. Então a gente vai ficar com K dividido por S, S mais 5, mais K, ou seja, K dividido por S quadrado, mais 5S, mais K. Então, obtido a função de transferência, você precisa encontrar qual é o fator de amortecimento que equivale a 10% de overshoot. Tá? Então, usa aquela expressão que vocês viram para sistema de segunda ordem. E aí, por comparação, a gente encontra o valor do K. Né? Como que a gente faz isso? A gente sabe que o valor do meio vale 2 vezes amortecimento vezes ômega n. Isso aqui tem que dar 5. E a gente sabe que o nosso ômega n quadrado é o meu K. Então aqui você trocaria esse valor do ômega n por raiz de K. Como o valor de amortecimento você tem por essa expressão, fica fácil encontrar qual que vai ser o valor do K, que é a única variável que você não conhece. Aqui eu tenho a resolução um pouquinho mais organizada, certo? Então, primeiro, a gente encontrou o T de S. Né? Então, note que ômega n é igual a raiz quadrada de K e que o fator de amortecimento é 5 dividido por 2 raiz de K. A gente só isolou, né? Já que esse termo do meio é 2 vezes amortecimento ômega n, né? E ômega n é raiz de K.
Para a ultrapassagem de 10%, a gente tem um fator de amortecimento de 0,59, ou seja, o ganho que você tem que ajustar nesse sistema de controle malha fechada para que tenha uma ultrapassagem de 10% é 17,3. Então, observe que a gente já começou a fazer ajuste na resposta transitória, apenas variando esse ganho K. Isso aqui a gente até pode chamar de controlador do tipo proporcional, porque você está agindo proporcionalmente ao sinal do erro. Lá em controle 2 vocês vão ver que tem o controlador proporcional derivativo, proporcional integral e tem o proporcional integral derivativo, que é o famoso PID. Por enquanto a gente só ajusta o ganho aqui na cadeira de controle 1. A gente ainda pode mover blocos para criar formas conhecidas. Então vamos supor que aqui eu tenho um bloco direto aqui na nossa entrada, antes de passar pelo subtrator, que é o que a gente chamou ali anteriormente de transdutor de entrada, ou ganho de entrada. Então eu posso estar deslocando esse bloco para cá e para cá e assim trabalhar com uma entrada direto no meu subtrator. Como que eu faço isso? Na sua malha de realimentação, você vai colocar 1 sobre G de S. E na tua malha à frente, você coloca o mesmo G de S. Quando você fizer o equivalente malha fechada, você vê que essas duas formas são idênticas. Você ainda pode mover um sistema de controle, um diagraminha de blocos que está em alguma parte do teu ramo paralelo para outra forma. Então vamos supor que eu quero mover esse bloco de S. Então o que você pode fazer? Você pode mover ele para antes aqui da entrada, e aí cada bloquinho desse você coloca 1 sobre G para garantir que a saída é a mesma. Então você constrói uma forma equivalente. Ou ainda, se esse bloco está multiplicando a entrada para depois passar para cada um dos ramos da forma paralela, você pode deslocar esse bloco de S para cada um desses ramos. Essas formas de blocos, essa álgebra de blocos, mover blocos de forma conhecida, ali no livro do Nise, ele tem um capítulo inteiro só sobre álgebra de blocos, então tem mais exemplos. Tem blocos ali, sistemas de controle com uma configuração de blocos muito, muito complexa, então ele vai reduzindo até encontrar um bloco único, tá? Essa parte de álgebra de blocos não é tanto o nosso foco aqui, mas é importante conhecer que dá para você manipular esses blocos. Então, o que é importante aqui para a nossa disciplina é o sistema de controle com realimentação. É você saber encontrar um equivalente, uma área fechada, no sistema de controle desse tipo. G realimenta aqui com o H e volta para a realimentação. 90% dos casos, nosso problema se reduz a um sistema de controle com realimentação unitária ou não. Mesmo os sistemas mais complexos, você pode dividir em pequenas realimentações. Okay? Então, o que vocês precisam saber de cabeça é a expressão daquele T de S. T de S, G1 mais G vezes H. Mas se a tua realimentação for negativa. Se a tua realimentação for positiva, no lugar desse mais a gente tem o menos. Mas a maioria dos casos a realimentação ela é negativa, tá? Não positiva. A realimentação positiva leva o sistema para instabilidade muito, muito facilmente. A realimentação negativa mantém um pouco o sistema estável com uma faixa maior de ganho. Okay? Então, tem essas formas de manipular blocos, mas o que vocês precisam saber mesmo é essa realimentação aqui. Essa forma com realimentação. Se alguns problemas aparecerem aí, uma álgebra de blocos um pouco mais complexas, vale a pena dar uma lida nesse capítulo, se não me engano, o capítulo 5 do livro do Nise, que trata apenas de álgebra de blocos. Para nós, o que importa mesmo é essa. Claro que tudo importa, mas o que a gente precisa saber para dar sequência nos próximos capítulos é essa forma de controle com realimentação. Vista então essa parte de álgebra de blocos, a gente vai entrar então na parte de estabilidade,